E quero desejar um feliz dia dos pais, a todos os pais aqui presentes. Eu, há 20 anos, eu sou pai, e tenho a honra e o privilégio de ter o meu pai vivo, irmão Samuel. Daqui a pouco eu vou lá mais tarde, na praça dele, dizer que eu amo, que é meu herói, e que se hoje eu sou um bom pai, porque ele me ensinou a ser um pai, não só com palavras, não só trabalhando, fazendo pão, mas com exemplo. Estamos aqui nesta noite para celebrar também este memorial pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui por causa dele, e é dele que vamos falar nesta noite, nesta manhã. Acostumado a ministrar a sua noite, vocês me perdoam, mas nesta manhã, aqui no final eu vou errar mais. Evangelho de João. Mas é bom ganhar de manhã, é bom se acordar já nos pés do Senhor, aos pés da cruz, como a pastora Cleide colocou. Livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Vamos ler só o versículo 14. A palavra de Deus revelou ao nosso coração, desde que veio o convite, não me veio outra palavra, a não ser esta. Nós oramos, estudamos, lemos bastante, assistimos algumas ministrações, lemos algum conteúdo, o Espírito Santo nos revela também mais alguma coisa dentro da sua palavra. Evangelho segundo escreveu João. Ele mesmo se intitula no seu próprio evangelho que ele era um discípulo amado. Verso 14. Vamos encontrar? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repita comigo: e o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Podem sentar, essa é a mensagem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem. O título é este: o Verbo se fez carne. Foi isso que o Espírito Santo ministrou neste versículo, neste capítulo e neste livro. O Evangelho de João é um evangelho singular, um evangelho diferente dos demais. Você vê que Mateus, Marcos, Lucas escrevem um evangelho sinótico parecido. Mateus vai escrever Jesus como o rei dos judeus, aquele que eles esperavam como rei, mas eles escrevem como um rei, trazendo um reino espiritual. Marcos escreve seu evangelho e, segundo as datas diz escrito, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele não foi discípulo. Então, nós temos que Pedro o ajudou a escrever este evangelho, que escreve Jesus como servo de Deus. Jesus servo, servindo, é o evangelho em ação de Jesus, muitos milagres, maravilhas, expulsão de demônios. Temos como evangelho segundo escreveu Marcos. Lucas escreve Jesus como filho do homem, aquele que veio como homem para manifestar o seu poder, a sua humanidade entre nós. Mas João é um evangelho especial, é um evangelho diferente. Os 4 evangelhos falam de Cristo, mas João escreve Jesus como filho de Deus. Jesus é Deus. Aleluia. E é assim que começa o versículo: e o Verbo se fez carne. E o que é este Verbo? Quem é o Verbo? O que é Verbo? Eu perguntei para algumas pessoas para testar o seu conhecimento, para testar o que ele crê, ou como ele entende esta palavra, e muitos deram as suas respostas, outros não tiveram resposta, mas dentro da palavra de Deus. E no versículo 1, João já começa escrevendo que no princípio era o Verbo. Aleluia. Verbo no grego é logos. Logos é a palavra, ou seja, é a comunicação de Deus. Jesus, ele é a comunicação de Deus. Aleluia. Jesus é Deus. E nós sabemos aqui nesta noite, irmão, certo, que Jesus é Deus. 1 João capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, o pastor Antônio diz que todo espírito que não testifica que Jesus é Deus, esse espírito não é de Deus. E o que nós temos visto de religiões, irmão, que diz que Jesus é um anjo, que diz que Jesus é um espírito supremo, que é um espírito maior, que alcançou uma graça, não sei o que tem de religião, ofuscando a divindade de Jesus, não está escrito.
Mas eu vim aqui nessa noite para dizer que Jesus é Deus. Aleluia. Ele é Deus, tem os mesmos atributos, ele tem as mesmas características, ele tem a mesma manifestação de Deus. Porque no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Está aqui. A Bíblia afirma que Jesus é Deus. E se a Bíblia diz, irmão, não sou eu que vou contrariar. Se algum espírito, se alguma religião, se algum líder, se algum pastor, se alguém um dia pregar que Jesus não é Deus, desacredite. É blasfêmia. Paulo vai dizer em Gálatas 1, versículo 9: se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, que não seja esse aqui, é anátema. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos erram, como os saduceus erraram, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus é Deus, é o Verbo. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos na hora da criação que Deus manifestava a sua vontade de forma soberana, quando não havia nada, como foi lido aqui pela pastora Cleide. Eclesiastes capítulo 3 fala do tempo. Um dos atributos de Deus, ele é eterno. Mas no princípio, e a primeira coisa que Deus cria é o tempo. Porque não havia tempo, ele é eterno. Ele é autoexistente. Isaías 43:13 diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando ele. Quem impedirá? Então Jesus, quando Deus manifestava a sua vontade de criar a luz, ele pronunciava haja. Este haja na obra da criação é Jesus. O Espírito Santo é o poder que trazia a existência da luz. Haja luminares. Era Deus manifestando a vontade. Era Jesus pronunciando, ou seja, a comunicação, a palavra de Deus é Jesus. E o Espírito Santo comigo aquilo que Deus criou. Deus é eterno. Jesus também tem os mesmos atributos de Deus. Jesus é autoexistente. Ninguém criou Jesus. Jesus não é um anjo criado. Jesus não é um ser criado. Jesus, ele é Deus. Nós vemos quando Deus cria o homem em Gênesis 1:26, ele diz: façamos. Por que façamos? Está no plural, está na terceira pessoa do plural. Façamos, ou seja, não estava só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós adoramos, irmão, a um só Deus que subsiste, que se manifesta em três pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é Deus. E no princípio ele era o Verbo. O Verbo, bendito seja o nome do Senhor, é a comunicação. E a Bíblia diz em Gênesis que Deus descia na viração do dia para se comunicar com o homem. Deus comunicava com o homem, jovem, diretamente. Deus não tinha intermediário, não tinha tradutor, não tinha intérprete, né? Se alguém vai conversar com alguém estrangeiro, não sabe aquela língua, traz o intérprete. Jesus conversava cara a cara, Jesus descia, sabe o quê? Porque Adão era perfeito, Adão foi criado com os mesmos atributos de Deus. Se Adão não tivesse pecado, não estava aí com nós hoje, 7 mil, 8 mil anos de idade. Estaria só o pó, estaria nada. Estaria bem. O que traz doença, o que traz morte, traz pecado, traz tristeza, é o pecado, isso é que traz. Mas Adão foi criado santo, sem pecado, e Deus conversava com ele como o pai conversa com o filho, até o dia que ele pegou. Aí Deus desceu e chamou: e onde você está? Se escondeu, porque havia pecado. Isaías vai escrever que o que faz separação, jovem, entre Deus e nós é a iniquidade, são os nossos pecados que nos separam de Deus. E aí Deus, no seu plano perfeito, sublime, ele já profetiza lá em Gênesis 3:15 que nasceria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia inteira, os 39 livros do Velho Testamento, anunciam Jesus. Em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro pascual. Levítico ele é o sacerdócio real.
E por aí vai até Malaquias, que foi lido aqui na palavra da oferta. E se você ler de Mateus a João, é a vida de Jesus na prática da terra. Se você ler Atos, é Jesus nos ensinando a como ser como igreja. E de Romanos até Apocalipse, ensinamentos para nós se parecermos com Cristo. E em Apocalipse é a sua redenção, a sua completude, a sua manifestação real para nós. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Cristo. Ele é o personagem principal da Bíblia, é o Verbo. Aleluia. E aí Deus não se comunica mais com o homem. Como Deus vai se comunicar com o homem? Através de um anjo, muitas vezes através da teofania, muitas vezes através de um profeta, através do sacerdote, através do juiz. E a profecia continua. Isaías vai dizer no capítulo 7, 14, que a virgem conceberia e daria à luz um filho, seu nome seria Emanuel. E aí Deus envia o seu filho Jesus Cristo. Para quê? Para voltar a comunicação comigo e com você. Para ter esse relacionamento restituído. Aquilo que Romanos diz, capítulo 5, o que Adão, o primeiro homem, destruiu ou destituiu, que foi o relacionamento, a intimidade. Deus não desceu mais, depois daquele dia que Adão pecou. E pior ainda, no capítulo 6, quando a iniquidade se multiplicou, Deus decidiu destruir todo o ser vivente, só poupou Noé e sua família. Mas Deus, como Ele nos ama, irmão, de uma forma tão sobrenatural. Deus nos ama de uma forma inexplicável. É inexplicável, irmão, o amor de Deus para comigo e para com você. Deus não tinha necessidade, Deus não tinha motivo, irmão, para mandar o seu filho, mas porque Ele me amou, porque Ele te amou, o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Ou seja, a palavra, que é a comunicação de Deus, que não tinha como Deus mais comunicar com o homem no pecado, Ele mandou o seu filho em forma de homem para sofrer, para sentir, para ter esse relacionamento comigo e com você. O autor dos Hebreus vai escrever como nós escaparíamos. Como nós escaparíamos se Deus nos tivesse enviado uma tão grande salvação? Nós estávamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, no seu mais alto atributo, que é o amor, Ele fez com que o seu filho, o Verbo, a palavra, o Logos, a comunicação, viesse aqui, ó, e se fez carne. Oh, glória a Deus. O Verbo se fez carne. Aleluia. Carne na Bíblia quer dizer muitas vezes alma, quer dizer corpo, quer dizer pessoa. Aqui quer dizer o que Deus se fez um ser humano. Vivemos um mundo, pastores, aonde o homem quer ser rei. Os reis querem ser Deus. Nero se proclamou Deus. Domiciano, quando colocou João, esse João aqui, ó, na ilha de Patmos, ele enviava oração para ele. Os reis querem ser Deus, mas Deus aqui, ó, se fez carne. Deus se fez homem. Deus se materializou por amor, por mim, por você, para restabelecer essa comunhão, essa comunicação, esse relacionamento que havia sido quebrado. Por amor, bendito seja o nome do Senhor. Quantos relacionamentos quebrados? Quero abrir aqui um parênteses aqui, ó, falando de comunicação e relacionamento, vou falar aqui nessa noite. Nessa manhã, perdão. Nós estamos do lado aqui, ó, no cemitério, Parque do Ipense. Há 3 anos nós sepultamos a minha sogra aqui do lado, passando em frente agora. Aquele portãozinho lateral que ia fechar, o túmulo dela está do lado ali, ó. Nós atravessamos 1.000 quilômetros para visitar por 2 vezes um tio dela, um irmão dela, que era tio nosso lá em Brasília. 1.000 quilômetros de carro e de moto. 2.000 quilômetros. Calorou. Tinha um tio dela, tinha um irmão dela que morava lá na praia, que vai dar o quê? 100 quilômetros daqui em São Vicente, 100 quilômetros. Mais 100 quilômetros. Nós fomos várias vezes visitar tio Luiz.
E ela também descansou, dormiu. Mas poucos, por 11 anos cuidando, sozinho, minha esposa, 100%, abriu mão de tudo para cuidar da mãe, por amor, por gratidão. E quando a dona Maria morreu, nós tomamos uma decisão mais difícil. E nós sabíamos que ia ter retaliação de todos os lados. Aquilo que muitos querem fazer, nós não deixamos. Não comunicamos ninguém, não chamamos ninguém para o enterro dela. Só enterrou eu, minha esposa e meus 3 filhos. Eu tenho um filho de 20 anos, Lucas. Mudou quinta-feira para Itaquera, uma bênção, estava conosco esses dias aí. E não avisamos ninguém, porque esse foi um desejo nosso e que nós passamos para ela em vida. Quando a senhora morrer, ninguém quis assistir a senhora, ninguém quis velar com a senhora em vida 1 hora para assistir a televisão com a senhora, levar a senhora para passear ou cuidar da senhora, estar do seu lado. Ninguém quis, todo mundo abriu mão da senhora. Eles vão olhar os seus compromissos para atravessar quilômetros, para enterrar. Não, a gente não quer. Não quer hipocrisia, não quer choro de crocodilo em cima do caixão da senhora, não. Faça como vocês quiserem, eu respeito a decisão de vocês, mas não ninguém. E comunicação, relacionamento. É cada vez mais raro. As pessoas muitas vezes procuram a outra por interesse. Quando a outra pode oferecer alguma coisa para ela, aí procura. Quando não pode mais, mas Deus não. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não. Nós não temos nada para oferecer para Ele, a não ser o que a pastora começou por dizer: a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa vida e vinda aqui para Ele é gratidão, é nosso culto nacional. Mas Deus, independente de você agora, Ele vai continuar sendo Deus cuidando de você. Independente de você ama, se você glorifica, se você vem para a igreja, Ele deu seu filho em forma de homem para morrer por mim, por você e por todos aqueles que querem. Quando me trouxeram no capítulo 8 de João, uma mulher pega no ar do adultério, pegava ela para ir o marido, no ar, na parte. Fazer o lugar do tudo. Era um povo terrível. Era uma seita terrível, diabólica. Os fariseus conheciam, mas não obedeciam. Capítulo 23 de Mateus, Jesus dá uma surra neles. E quando trouxeram aquela mulher pecadora, que pela lei de Moisés ela merecia pedrada. Ela e o cara estava com ela, porque ele não consegue. Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Os mais velhos, mais novos, irmã, foi todo mundo embora jogando sua pedrinha. E foi embora, e Deus perdoou. Ela falou: vai em paz e não peques mais. Jesus salvou uma adúltera, Jesus salvou um ladrão na cruz do seu lado direito. Jesus salvou e continua salvando traficante, continua salvando rico, continua salvando pobre. Quando ele entrou em Jericó, na sua última semana, ele salvou Zaqueu, que era um homem rico. Quando ele saiu de Jericó, ele salvou Bartimeu, que era um homem pobre, que pedia esmola. Ele veio para salvar todos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é a comunicação. Ele é o verbo que se fez carne. E o versículo continua dizendo: se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou aqui, não foi só morou, nasceu em Belém, morou em Nazaré, desceu para Cafarnaum e fez o ministério, não. Esse habitou aqui é muito mais profundo. Lembra do Velho Testamento, quando Deus falou para Moisés: constrói uma casa para mim, constrói um templo, um tabernáculo, uma tenda, porque eles estavam na caminhada, não tinha como construir algo físico, algo fixo, tinha que ser algo móvel, era um templo móvel. Bendito seja o nome do Senhor. E Moisés constrói um tabernáculo. É isso que quer dizer: habitou entre nós. Jesus tabernaculou entre nós. É muito mais do que viver. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É muito mais do que morar. É muito mais do que estar presente entre nós, do que viver entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado. Tabernacular quer dizer que Ele sente o que você sente. Aleluia. Jesus veio à terra 100% homem, 100% Deus, mas também Ele veio 100% homem. Jesus, a Bíblia diz que Ele teve fome, a Bíblia diz que Ele teve sede, a Bíblia diz que Ele sentiu dor, a Bíblia diz que Ele ficou alegre, a Bíblia diz que Ele ficou triste, a sua alma angustiou até a morte. A Bíblia diz que Ele morreu. O que você passa hoje, jovem, Ele já passou. O que eu passo hoje, Ele passou. E gratidão. A vida fica muito triste
nós fizemos para ele ou para ela. Capítulo 6 de João, mesmo João vai dizer no capítulo 6, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos com a multidão. E ele falou para a multidão: vocês estão comigo por causa do pão, por causa da comida. Quando ele trouxe aqui, ó, o contexto da ceia, de que quem não comesse a carne dele, e quem não tomasse o sangue dele de forma espiritual, não tinha parte com ele. A multidão começou a ir embora, pastor Agemiro. Aleluia. Os discípulos começaram a ir embora. Hoje nós sofremos ingratidão, ele também sofreu. Pedro chamou ele de canto e falou: mestre, está muito dura essa palavra, está todo mundo indo embora. Ele falou: você quer também? Jesus. Ou seja, ele quis dizer para Pedro: você sem mim é Pedro, eu sem você sou Deus. Aleluia. Jesus disse para Pedro: você precisa mais de mim do que eu de você, eu preciso de você. Estou aqui para ensinar, para discipular. Pedro falou: para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Quando você se sente traído, quando você se sente abandonado, ou quando você está com alguma dor, alguma doença incurada, quando você está com alguma situação difícil, quando perde um ente querido, quando perde emprego, quando te ameaça, quando bate no teu carro, batendo na face dele. Ele tabernaculou entre nós. Jesus foi homem, como cada um de nós. O seu nascimento foi miraculoso. Não tem como explicar a teologia, os teólogos, os entendidos da palavra de Deus, historiadores, não vão conseguir explicar o nascimento de Jesus. Como que alguém nasce? No ventre de uma virgem. Só aí, irmão, já é explicar. José, o pai adotivo de Jesus, dia dos pais hoje, José foi o melhor pai da história. Porque o filho que não era dele. Ele não era dele, não tinha semente dele. Ele não teve relação com Maria para gerar. O nascimento de Jesus foi sobrenatural. José tentou deixar Maria, porque ia ser muita vergonha. A futura esposa, que estava prometida para ele, desposada, comprometida com ele, apareceu grávida. E agora? Que vergonha que ia ser para ele e para ela? Ele ia ser apedrejado. Para ela tinha pleno de morte, de pedrada, funicou, teve relação com casamento com outro ainda. Quando José tenta deixar, ele tenta no seu coração, o anjo aparece para ele: Gabriel, mesmo que dá notícia para ela, mesmo que dá notícia para Zacarias, mesmo que dá notícia para Isabel, desce e fala: José, não temas tomar Maria como sua mulher, porque o que nela foi gerado não é de homem, é do Espírito Santo de Deus. Oh, o Verbo se fez carne e habitou entre nós de forma miraculosa. Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. O Verbo se fez carne e permaneceu santo entre nós. Sua natureza não foi contaminada ao pecado. Sabe por quê? Jesus não podia tocar em outro pela lei dos judeus. Mas quando a viúva de Naim vinha com seu filho no caixão, ele foi, parou aquele enterro e foi, tocou no esquife. Aleluia. Sabe por quê? Porque aquilo que Jesus toca é purificado. Ele não foi contaminado por aquele morto. Quando aquele leproso desceu do monte, capítulo 8 de Mateus, e tocou em Jesus, tocou no leproso. Deus tocou em leproso, tocou em morto, tocou em prostituta, mas não foi contaminado. Sabe por quê? Porque ele é santo. E aquilo que ele toca se torna santo. Sinta o toque de Jesus em você nesta manhã. Aleluia. Ele tabernaculou entre nós. As suas duas naturezas, humana e divina, não se misturou. Jesus, enquanto o homem, não deixou de ser Deus. E quando ele subiu ao céu, também não deixou a natureza de homem. Vocês sabiam que o único corpo que tem no céu é Jesus? Ele morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou como tinha prometido. Ele aparece para os discípulos da primeira vez como era o cara. Aí quando Jesus sai, o discípulo fala: Jesus veio aqui. Como assim? Ele ressuscitou, ele veio aqui. Nós vimos ele. Aí também fala assim: eu não tocar na sua mão.
Se eu tocar no seu lado, eu não acredito. Algumas religiões dizem que ele não ressuscitou, que ele desmaiou, que subiram com o corpo dele como alguns soldados de Pilatos, alguns soldados romanos. Mentira, que é uma mentira até hoje. Que quando eles dormiam, alguém raptou o corpo de Jesus. Cadê esse corpo? Aí na segunda vez, 8 dias depois, diz João, é o João que diz. 8 dias depois, Jesus aparece de novo. No meio dos discípulos, de forma sobrenatural. Eles estão fechados numa sala, no cenário. Jesus aparece no meio. Oh, glória. Jesus sempre tem que estar no meio da minha e da sua vida. Jesus é o centro da Bíblia, tem que estar no centro da família, tem que estar no centro da igreja, tem que estar no centro da escola, no centro do trabalho. Tem que estar Jesus. Aleluia, E aí, quando ele aparece no meio, ele já chama Tomé. Porque ele é onisciente. Ele tem o atributo de Deus. Jesus é Deus. Então ele sabia o que Tomé falou 8 dias atrás. Chama Tomé. Fala, vem cá, Tomé, toca as minhas mãos. Tomé, toca do meu lado aqui, Tomé. Seja crente, não incrédulo. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado. Como que alguém que não ressuscitou e não tem corpo? Como que alguém que é espírito tem corpo? Ele fala, o espírito, ele fala nesse contexto aqui, ó, para Tomé, o espírito não tem corpo. Eu tenho corpo aqui, eu estou 100% homem e estou 100% Deus. Cristo vive. Estamos aqui esta manhã celebrando a sua morte, mas Cristo vive. Estamos aqui, vamos pegar o pão como se fosse seu corpo, que morreu e que foi crucificado e sepultado, mas ele está vivo. Vamos tomar o cálice pensando no seu sangue, mas ele está vivo, ele está sentado à mesa do Pai. Ainda depois que ressuscitou, ficou aqui na terra durante 40 dias, fazendo milagre, prodígio, maravilha, e ascendeu ao céu, no mesmo corpo, transformado, glorificado, e está agora sentado à mesa do Pai. O Verbo se fez carne e tabernaculou ou habitou entre nós. A quem vamos temer, irmão? Não tenha medo. Não tenha medo das dificuldades, das provas que virão e que vêm. Sabe por quê, irmão? Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, guarda isso aqui. Ele não usou do seu poder, de Jesus, de Filho de Deus, durante o seu ministério. Quem está falando por heresia? Não. Jesus, enquanto esteve na terra, ele foi submisso a Deus. E o poder dele estava no Espírito Santo de Deus. Lembra como essa mensagem falando? Na criação, Jesus é o Logos, a palavra é o Verbo. Deus é quem manda, Deus é o Deus Pai, é o Deus que manifesta a vontade, e o Espírito Santo é quem executa. Assim foi o ministério de Jesus. Ele foi submisso ao Espírito Santo de Deus. Ele falou pelo meio do evangelista João: se nós crêssemos, pastor, nós faríamos iguais ou até maiores obras. Se ele estivesse ali como 100% Deus, irmão, quem faz uma obra maior que Deus? Ninguém. Mas enquanto ele fala como homem, nós podemos fazer obras iguais ou maiores do que ele. Nós vimos durante o ato dos apóstolos, a fúria de Pedro curou, os aventais de Paulo curaram, Paulo ressuscitou também, não Paulo, mas através da vida de Paulo, Eutico ressuscitou, através da vida de Pedro, 5.000 almas se converteram e muito mais. Eles fizeram maiores obras, porque Jesus, enquanto estava na terra, ele não usou do seu poder de Deus como Jesus para executar. Ele dependia do Espírito Santo. Quem foi que levou ele para o deserto? O Espírito Santo. Quem foi quem consolou ele durante a tentação? O Espírito Santo estava com ele todo instante. Quem foi que esteve com ele durante o seu ministério todo? O Espírito Santo. Quem foi que o ressuscitou dos mortos? Quem foi, irmão? Ele não usou o seu poder. Ele podia usar. Mas sabe por que ele não usou? Porque o Verbo se fez carne e foi para provar para mim e para você que é possível você vencer a tentação, que é possível você vencer o pecado, que é possível você vencer a condenação, que é possível vencer o adultério, que é possível nós vencermos o nosso eu, que é possível nós vencermos a morte, se preciso for, no poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que outorga, que nos dá autoridade na terra para fazer
fazer iguais ou maiores obras que Jesus fez. Ele habitou, ele tabernaculou entre nós e vimos a sua glória. Colossenses vai dizer, ó, Colossenses 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é Deus, Ele é Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o Criador, Ele é o Protetor, Ele é Senhor. Aleluia! Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Está aqui, ó. Ele é unigênito. Unigênito. Ele é o único que pode salvar. Maria nos salva, Padre Cícero nos salva, pastor nos salva, missionário nos salva. Nenhum santo pode salvar. Quando ele estava naquele casamento, João 2, capítulo 5, chegaram em Maria e perguntou o que fazer. Ela falou: faça tudo o que ele nos disser, porque ele é que tem o controle, ele tem o comando, ele tem o poder. É ele que pode, é ele que é. Não temas, não desanime, não recue, não volte, prossiga em mente, porque Jesus está conosco. O véu se fez carne para provar para você que é possível nós vencermos, que é possível você chegar ao céu, que é possível você permanecer firme nos caminhos do Senhor até o fim. Nós não servimos ao Deus morto, João. Maomé foi um profeta do Islã que morreu e não ressuscitou. Confúcio também, mais um líder asiático, morreu e não ressuscitou. Maria, mãe de Jesus, escolhida, separada, mulher honrada, mulher nobre, separada, escolhida por Deus, mas também morreu e não ressuscitou. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, o Verbo que se fez carne, passou 3 dias na sepultura, até morto ele estava fazendo obra, levou cativo cativeiro, tomou a chave da morte no inferno, mas ao terceiro dia, glória, o mesmo Espírito que levou ele para o deserto, o mesmo Espírito que esteve com ele no seu ministério, foi o mesmo Espírito que ao terceiro dia, foi no domingo de manhã, foi no domingo de manhã, os discípulos tristes, aguardem no cenáculo, e de repente, um barulho no túmulo, a pedra removida, ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele continua vivo, assentado à destra do Pai. Ele continua vivo. O verbo, a palavra, a comunicação. E Deus estabeleceu a comunicação dele para com o homem através de quem? De Jesus. Hoje ele é o mediador. Quer falar com Deus? Por isso, toda vez que nós terminamos a oração, nós terminamos em nome de Jesus. Porque ele é a comunicação, ele é o Logos. Deus continua se comunicando comigo, com você. Quando você planta seu joelho na beira da cama, intercede e roga ao Pai. É Jesus. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado, pastor. Sabe o que é advogado? Quer dizer paraclete, quer dizer aquele que está do lado. É aquele que tem a comunicação com o Pai. Às vezes você vai advogado na terra e não resolve. Às vezes o juiz, o desembargador na terra não resolve. Mas o nosso Jesus como advogado é o mesmo João que escreve em 1 João capítulo 2, que se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus. É justo, é fiel, ele é a comunicação, ele é o Logos, ele é o Verbo que se fez carne. Glória a Deus. Como não servir esse Jesus? Como não lembrar nesta manhã desse Jesus? Solta o playback, nós vamos louvar a Deus com esse louvor aos pés da cruz. Leve Lucas. É o lugar mais alto que nós temos que estar quando sou exterior de manhã. Vai ser aos pés da cruz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo
Senhor, misericórdia, graça e luz. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vivimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Viva Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sempre posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia, glória a Deus. Entendendo a palavra, igreja? Amém. Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que Deus em Cristo abençoe os vossos corações. Obrigado mais uma vez, pastora Giovana, pastora Jamiro, pastora Cleide, pastor Antônio, pela honra, pelo privilégio de congratular, de comungar, de estar em comunhão com vocês mais esta manhã. Deus abençoe este tempo, este novo tempo. Deus abençoe esta casa, que enche de vidas, que passam multidões por essas portas sedentas, famintas, que pessoas passam aqui e saiam daqui curadas, que pessoas entrem neste lugar e saiam libertas, e principalmente que almas entrem nessa porta perdidas e saiam salvas pelo nome de Jesus, pelo verbo que se fez carne, por aquele que é e que há de vir. Obrigado, minha família, minha esposa, mais uma vez, está conosco, Marcela, Manuela. Que nós tenhamos um restante domingo abençoado aí, Dia dos Pais. E logo agora estaremos aí, eu creio, certamente com os irmãos.